que é que os doces brasileiros ficaram tão doces? Bora descobrir agora nesse documentário da BBC. Os doces brasileiros são doces demais? E por que os São. brasileiros em geral gostam tanto de açúcar? O Morango do Amor não tá sozinho. Nos últimos anos, o Brasil teve ondas de Morango do Amor foi uma moda que eu passei longe. Paleta mexicana, nunca curti, nunca me pegou. paleta mexicana, de brigadeiro gourmet, de bolo de pote, de ovo de Páscoa recheado. Afinal, o que isso revela sobre a relação do Brasil com o açúcar? Eu sou o André Biernat, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou te explicar por que os doces brasileiros são tão doces. Bom, a primeira coisa que a gente precisa responder é se a doçaria tradicional brasileira de fato usa mais açúcar do que o resto do mundo. E fazer uma comparação como essa é difícil, mas algumas receitas indicam que a resposta é sim. A gente costuma mesmo caprichar no açúcar. É o caso do nosso querido bolo de cenoura com chocolate versus o carrot cake inglês. A massa do bolo brasileiro costuma levar 2 xícaras, ou cerca de 400 gramas de açúcar. Já a receita inglesa pede 1 xícara, ou 200 gramas desse ingrediente. Uma coisa parecida acontece entre o pudim de leite brasileiro e o flan de caramelo francês, ou entre o nosso doce de leite e o dulce de leite argentino. Geralmente, as receitas brasileiras levam 50% a mais de açúcar do que as versões parecidas disponíveis em outros países. E aqui a gente Quando a não gente pode... fala em doceria ou na culinária tradicional brasileira, a gente precisa separar, porque o Brasil é um país muito grande. Por exemplo, no Sudeste, os doces tinham muita influência de Portugal, então levavam muito ovo e açúcar, era mais a base de ovo. No Sul do Brasil também tinha referências europeias, porém mais da Itália. No Nordeste brasileiro tinha mais uma influência indígena com milho, que aqui já existia, que era cultivado pelos índios. Então a gente tem que separar isso. Um grande ponto de virada na culinária brasileira, na história da doceria brasileira, foi quando a Nestlé investiu muito em marketing do leite condensado. E agora é difícil encontrar qualquer sobremesa brasileira que não leve leite condensado. Esquecer de um dos grandes patrimônios brasileiros, o brigadeiro, cuja receita leva uma lata inteira de leite condensado. Só para você ter ideia, 100 gramas de leite condensado carregam em média 55 gramas de açúcar. E eu resolvi trazer alguns O Brasil é o país que mais consome leite condensado e oferecer no para os mundo. meus colegas estrangeiros do Serviço Mundial da BBC para ver o que eles acham dessa nossa iguaria. It's good. It's very quite what's the word? Dense. A little bit sticky, right? Oh, it's hard. Not sweet. Mas de onde vem essa necessidade de botar tanto açúcar nos doces? Isso tem a ver diretamente com as nossas raízes portuguesas. Essa história começa bem antes da chegada dos primeiros europeus ao Brasil, a partir de 1500. A cana-de-açúcar, que é riquíssima em carboidratos e de onde boa parte do açúcar é extraído, é originária da Papua Nova Guiné, na Oceania. A estimativa dos pesquisadores é de que ela tenha sido domesticada pelos seres humanos há cerca de 10 mil anos. Aos poucos, a cana se espalhou pela Polinésia, pela Ásia e pelo Mediterrâneo. Mas, durante muitos séculos, a oferta de açúcar era bem limitada e ficava restrita às farmácias, onde ele era usado na formulação de remédios ou como um tônico para dar energia. Essa história começou a mudar a partir dos séculos 14 e 15, quando Portugal investiu nas primeiras grandes plantações de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. Algumas décadas depois, esse modelo seria replicado, numa escala ainda maior, no Brasil. O açúcar se tornou a grande commodity da então colônia portuguesa, que dependia da mão de obra dos escravizados nas lavouras e nos engenhos. No livro História da Alimentação no Brasil, Luiz da Câmara Cascudo calcula que os 66 engenhos de Pernambuco produziram quase 3 mil toneladas de açúcar entre 1583 e 1585. E A parte voltada para exportação. ainda que boa parte dessa produção fosse exportada para a Europa, a facilidade no acesso ao açúcar no Brasil influenciou diretamente as receitas de bolos e sobremesas, além das conservas e compotas com frutas. Gradativamente, o açúcar vai entrando como um elemento da dieta. Então, os fios de ovos, pão de ló com aquele recheio de ovos e tudo aquilo que ainda encontramos na doçaria portuguesa. Então, a doçaria brasileira vai ser
uma herdeira dessa doçaria portuguesa. O que, claro, também teve influência dos africanos e dos indígenas, que, de acordo com a pesquisa de Câmara Cascudo, preferiam o gosto que vinha direto da cana, de frutas como o cupuaçu, o açaí, o guaraná e o caju, ou dos favos de mel das abelhas. Mesmo agora, séculos depois, o Brasil continua sendo o maior exportador de açúcar do mundo. A partir do século XX, a relação do brasileiro com açúcar ganhou um novo capítulo, com a chegada dos produtos industrializados. E o maior símbolo dessa transformação é justamente ele, o leite condensado, que virou figurinha carimbada em muitas receitas. Por exemplo, o pudim, o brigadeiro, Quase os todas, mousses, né? o pavê. Tenta aí achar uma sobremesa brasileira que não leve leite condensado. Tudo isso por causa do marketing da Nestlé. E agora, morango do amor. O leite condensado, eu acho que ele junta num produto só vários atributos que o brasileiro ama. Porque a gente gosta de coisas doces, bem doces, e a gente gosta de doces molhadinhos. O leite condensado, ele é isso, ele é úmido, ele é doce, ele traz textura. E ele é neutro, porque a base láctea permite esses acréscimos do pistache, do chocolate, do morango, vários, do limão, maracujá. Então, coco, café, laranja. Você abre um leque de receitas de saborização enorme, com uma facilidade de uso imensa. Disponível nas prateleiras dos mercados há mais de 100 anos, esse produto está na casa de 94% dos brasileiros. E originalmente era usado como ração para os soldados que estavam na guerra. Quando passou a guerra, a Nestlé tinha já esse produto, mas não sabia para que usar. Então, focou aqui no Brasil, exportou para cá, fez muita propaganda, principalmente com influenciadores que já existiam naquela época, os professores de culinária, para que eles criassem receitas à base de leite condensado. E aí começaram a distribuir livros de receitas que já tinham leite condensado. E aí, gradativamente, o leite condensado foi entrando cada vez mais no cotidiano do brasileiro. Que consomem em média 6,5 kg de leite condensado por ano. Algumas das maiores fabricantes calculam que o leite condensado é parte de cerca de 60% das receitas de sobremesas feitas no Brasil. Os dados da onipresença desse ingrediente nas receitas de doces brasileiros não encontram qualquer paralelo em nenhum outro país, mesmo que o leite condensado seja vendido em várias partes do mundo. Em muitos países, é mais comum a adição de leite, gemas e açúcar de forma separada nas receitas de doces e sobremesas. E olha que curioso, as primeiras campanhas de marketing promoviam o leite condensado como um alimento para bebês e crianças, uma espécie de substituto do leite tradicional e das fórmulas. Quando a Nestlé saiu da Segunda Guerra e a Nestlé tinha o leite condensado, ela precisava encontrar um público. Então focou primeiro nas crianças, aí logo surgiram as fórmulas infantis, então ela teve que procurar outro público e aí encontrou nas sobremesas infantis. Uma campanha de uma marca famosa dizia para as mães: senhora, não se aflija com a falta de leite. Há um bom substituto, o único substituto, no qual você deve ter total confiança. Claro que não existe nenhuma evidência científica que suporte essas afirmações. E hoje o consumo de açúcar é desaconselhado antes dos 2 anos de idade. A BBC News Brasil entrou em contato com a Nestlé, que fabrica a principal marca de leite condensado no mercado, para que ela pudesse comentar o assunto. Mas não foram enviadas respostas até a gravação desse vídeo. O leite condensado ganhou de vez o coração do brasileiro com o lançamento de fascículos de receitas, ou com instruções de preparo de sobremesas nos próprios rótulos, que eram colecionados pelas donas de casa. Segundo pesquisadores, essas campanhas acertaram ao mirar exatamente nas principais dores dos consumidores e oferecer uma solução prática, confiável e barata para preparar alimentos ligados ao conforto e ao bem-estar das reuniões de família. E assim, o pudim de leite virou símbolo daquele almoço de domingo e o brigadeiro se tornou uma referência de comida afetiva para nós. Gilberto Freire tem essa frase no livro dele que eu amo, que ele fala que no Brasil o doce visita, o doce agradece, o doce dá as condolências, o doce celebra, o doce tem papel social. Verdade. Né? Então, quando nasce alguém, nasceu seu sobrinho, você vai visitar a criança, você não leva um leitão a pururuca, você leva um docinho, né? O doce tem uma função social de trazer, de ser recompensa, de ser essa gratidão, de ele simboliza muito do afeto. O antropólogo Gilberto Freire, citado pela Débora, escreveu livros inteiros sobre a importância desse ingrediente para a formação da identidade nacional. É o caso da obra Açúcar, uma sociologia do doce, em que ele defende que sem o açúcar não é possível compreender o homem do Nordeste.
E é interessante pensar no impacto que essas latinhas tiveram em outros setores da vida pública, como a política. O próprio nome de um dos doces mais populares do Brasil teve origem nas eleições de 1945, quando o brigadeiro Eduardo Gomes candidatou-se à presidência da República. Vale lembrar aqui que, no contexto militar, o brigadeiro é uma das mais altas patentes da Força Aérea Brasileira. Os apoiadores de Eduardo Gomes criaram o slogan "Vote no Brigadeiro", que é bonito e solteiro, e distribuíram um novo doce que recebeu o mesmo nome em festas e eventos de campanha. Anos depois, o leite condensado E o brigadeiro tem a mesma receita desde essa época, desde 1945. voltou à cena política com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que compartilhou um monte de vídeos comendo esse ingrediente num pedaço de pão. E não podemos esquecer que o século XX também foi marcado pela popularização de outros produtos que deixaram a mesa do brasileiro ainda mais açucarada, como os refrigerantes e as bolachas recheadas. E isso nos leva ao quarto ponto dessa discussão. Será que a quantidade de açúcar que o brasileiro come passou do ponto? O Ministério da Saúde calcula que a cada dia o brasileiro consome 18 colheres de chá de açúcar, o que corresponde mais ou menos a 80 gramas. Isso significa que nós consumimos 50% a mais do que o limite máximo estabelecido pela OMS, que é de 12 colheres ou 50 gramas por dia, o que coloca os brasileiros como um dos líderes do ranking mundial de Mas isso nem sempre é consumo de açúcar. proposital, tá? Porque não é que os brasileiros eles consomem mais açúcar porque gostam. Já tem estudos mostrando que empresas que fabricam ultraprocessados, elas colocam mais açúcar em alimentos vendidos a países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Então, se você pega um produto que é vendido aqui no Brasil e vai ver o mesmo produto lá na Europa ou em algum país desenvolvido, você vai ver que aqui ele vai ter mais açúcar. Não só por causa da aceitação ser melhor, mas também para baratear os custos. de Estados Unidos, Rússia e México. Só para você ter ideia, chegamos a devorar até o triplo de açúcar do que um chinês ou um japonês. Nos anos 30, um brasileiro comia ao redor de 15 quilos de açúcar por ano. Esse número pulou para 50 quilos nos anos 90 e, segundo as estatísticas da OMS, está em 65 quilos atualmente. Algo parecido aconteceu em todo o mundo, com algumas variações. Estima-se que o consumo médio de açúcar cresceu mais de 100 vezes de 1850 até os dias de hoje. Estudos apontam que cerca de 60% dessa ingestão vem de açúcares que são adicionados pela própria pessoa a alimentos ou bebidas. O restante está presente em produtos processados ou ultraprocessados. Para fechar, quais os efeitos disso na saúde? Segundo o Ministério da Saúde, esse excesso está relacionado a uma série de doenças crônicas que cresceram no Brasil nas últimas décadas, como diabetes tipo 2 e a obesidade. Um ponto bem importante do alto consumo de açúcar é o ganho de peso. E aí, se a gente pensa, né, na questão da obesidade que cresce no Brasil e no mundo, a obesidade ela é um problema em si, ela está relacionada de infinitas doenças, né? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Mas será que existem formas de curtir um docinho, tipo o morango do amor, sem meter o pé na jaca? A palavra-chave aqui é moderação. Pensar em maneiras de reduzir o consumo de açúcar em A moda do morango do amor já passou, então não gaste sua vontade de comer doce com o morango do amor, que não vai passar, tá? cada receita e apreciar os diferentes sabores dos alimentos, que muitas vezes acabam até escondidos ou anulados pelo excesso de doçura. Isso é uma coisa interessante do nosso paladar, tanto para o sal quanto para o açúcar, que a gente vai modulando. Se você não faz a redução, zera de uma vez e vai reduzindo aos poucos, seu paladar vai se acostumando até o ponto que você consegue parar de consumir ou de fato consumir pouco. Bom, você pode testar isso com café. Se você coloca muitas colheres de açúcar no café, vá diminuindo aos poucos. Cada semana você diminui uma colher de açúcar e você vai ver que no final você vai estar tomando café sem açúcar e não vai mais conseguir tomar o café com muito açúcar. Vai achar muito doce, quase uma garapa. Com isso eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo.